Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e eu estou aqui mais essa quinta-feira, mais esse vídeo aqui no Quinta com a Palavra para declarar, ler, refletir e meditar em mais uma sequência de versos do livro de Provérbios. Hoje nós continuaremos as leituras e as reflexões sobre os 5 versos ali de continuidade do capítulo 25, dos versos 16 a 20, refletindo, para aprendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar aos nossos corações, ensinar para as nossas vidas, para as nossas histórias e, consequentemente, para as nossas famílias através de nós e todas as nossas relações. Porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina, ele é transbordante, não fica apenas em nós, mas também realiza através de nós. Então, sem mais demoras, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25, versos 16 a 20. Hoje é um vídeo mais curtinho, mais enxuto, sem as referências de costume, justamente porque a abordagem que nós temos hoje, elas são mais práticas. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia e refletir sobre o caráter moderado, que aquele que é cidadão dos céus, aquele que crê no Senhor Jesus, deve buscar e se empenhar e observar para ter. Então, livro de Provérbios, capítulo 25, versos 16 a 20. O verso 16, ele diz assim: Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. A palavra do Senhor, ela traz algumas metáforas, alguns exemplos que muitas vezes para a gente é um pouco difícil ou complicado de entender, porque são exemplos e formas de se comunicar e objetos e características e métodos e modos da época, que a palavra do Senhor foi registrada, da época que ela foi escrita, e justamente por isso, para que fosse assim, atingisse as pessoas da forma que elas compreendessem, foi registrado dessa forma. Mas esses ensinos, eles não são perdidos e eles continuam atuais, mesmo que os exemplos das metáforas sejam de épocas passadas, como por exemplo, achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te farte deles e o venha a vomitar. É justamente para a gente considerar que todas as coisas maravilhosas, como o mel, que era tão precioso, são delícias dessa terra e devem ser aproveitadas, mas que nós devemos ter moderação. Porque o uso sem moderação vai nos fazer adoecer, vai nos fazer enjoar, o excesso vai nos fazer algum tipo de mal, vai nos trazer algum tipo de prejuízo. Então é uma reflexão para que a gente não exagere, não cometa excessos e nem exageros, Mesmo em coisas que parecem agradáveis e benéficas, existem consequências para o excesso de coisas boas. Então é um chamado para a moderação, é um chamado para cuidado com excessos e exagero. Veja, o mel, ele tem diversas propriedades, Ele é uma substância importante e boa até os dias de hoje, usado de diversas formas, inclusive das formas principais que eram usadas antigamente. Ele é bom para o corpo, mas ele em excesso ele pode causar diversos problemas, Por exemplo, o enjoo, se a gente for falar de uma forma mais literal, ele causa enjoo. E isso acontece com toda e qualquer substância, todo e qualquer produto, toda e qualquer coisa aqui nessa terra, Devemos ser moderados, porque moderação é a chave da sabedoria para o bem viver. O verso 17, ele é semelhante ao verso 16, mas ele nos dá uma outra forma de exemplo. Veja, o verso 17 fala assim: retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Parece um complemento, mas da seguinte forma: o verso 16 ele vem falar de uma substância, de um produto, de algo que possa ser alimentado, comido, de algo inanimado. E aqui é um organismo vivo, porque se fala para a gente retirar o pé da casa do nosso próximo, para que ele assim não se enfade da gente e se aborreça,
para que a gente não permaneça em excesso na casa daquele amigo, daquele vizinho, daquele parente, para que ele não se aborreça de nós, é um organismo vivo porque está falando de relacionamento. Então veja, é mais um exemplo, né? Por mais amado que nós sejamos, né? Ou por mais amado que um vizinho, um parente, um amigo esse excesso de visitas, como por exemplo no verso, ele pode criar um desgaste no relacionamento, ele pode criar um aborrecimento, ele pode danificar a relação. Então é um convite para a reflexão de que nas nossas relações interpessoais nós também temos que ser moderados, né? E essa moderação traz saúde para os relacionamentos, né? O excesso desse tipo de comportamento, por exemplo, ele pode desgastar a intimidade a tal ponto que se torna intromissão. E a intromissão, ela deve ser muito evitada. A intromissão não é sobre intimidade, mas é um excesso de intromissão, por exemplo. Muda a forma de classificação. Com um excesso de visita, como por exemplo no exemplo do verso, a intimidade deixa de ser intimidade, porque a intimidade não está exatamente relacionada ao tanto de convivência. Mas com a convivência vem a intimidade, mas com o excesso de convivência, com o excesso de intimidade, vem a intromissão. É um chamado para que a gente pondere, modere, a gente equilibre tanto aquilo que nós podemos consumir e aproveitar desta terra, como também da companhia das pessoas e nos relacionamentos. Os excessos de forma alguma eles são saudáveis e de forma alguma, dificilmente, eles vão dar bons frutos, né? Vão ter boas consequências. No verso 18 diz assim: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Porque quem dá o falso testemunho contra o seu próximo prepara, na ideia do verso, e aí traz pra gente essa reflexão, prepara contra eles instrumentos de morte, né? Que são os mencionados, martelo, espada e flecha aguda, que são os exemplos da época. E é justamente isso que a pessoa constrói contra aquele o qual ela mente. O falso testemunho nada mais é de você mentir em relação a alguma pessoa, e essa mentira, ela é uma construção tão grave e ela é tão imediata e tão poderosa e tão agressiva, tanto quanto causando prejuízos, tanto quanto um ataque físico, tanto quanto um dano físico. Então é importante a gente ponderar a gravidade da mentira, a gravidade do falso testemunho, a gravidade das palavras proferidas em leviandade contra as outras pessoas. A Bíblia tem um chamado, né? Sim, sim, não, não. É justamente para que a gente declare aquilo que nós sabemos ser verdade e não declaremos aquilo que nós não temos certezas ou não sabemos a origem ou ainda que imaginamos, né? A Bíblia ela recomenda sempre de que nós tenhamos moderação e de que em casos, né, necessários ou em casos que não tenhamos nada a acrescentar, que não tenhamos nada a edificar o próximo, nós assim retenhamos as nossas línguas, né? A Bíblia ela realmente nos ensina que o excesso de falar não produz coisas boas, mas nem sempre, né? O falso testemunho é levantado pelo excesso de falar, às vezes pelo excesso de sentimentos ruins ou até uma legenda específica, mas existe muita gravidade aos olhos do Senhor nesse tipo de comportamento e nesse tipo de ação. Por isso temos que ter atenção e evitar. O verso 19 diz ainda: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Né? O homem desleal, o homem que é infiel, que é pouco confiável no momento da necessidade, para a gente, nessa nossa reflexão, ele é tão útil quanto um dente que é solto ou com um pé que é deslocado. Está ali, existe, mas não serve. Você não pode contar com o pé deslocado, porque se você for andar e você for se apoiar nele, você vai cair e sofrer, porque vai doer. Assim também como um dente, se você for comer alguma coisa, se você morder alguma coisa, algum tipo de dano ou de prejuízo, você vai sofrer, porque não é um dente na sua característica normal. Então, se tem aquele membro, né? Por isso a deslealdade, a infidelidade. Você tem, ele está ali, mas ele não serve para confiar, não serve para utilizar, né? Não serve para executar aquilo pelo qual foi proposto. Então,
Esse provérbio traz essa reflexão para a gente da importância de nós identificarmos e escolhermos com sabedoria aquele no qual confiar. Percebendo os sinais, não depositemos as nossas confianças naqueles que são dente quebrado ou pé deslocado, né? Escolhemos com sabedoria justamente para que a gente não tenha assim o risco, não receba o risco, não legitime o risco de sofrer consequências, principalmente nos tempos de necessidade, de dificuldade, de contar com alguém que notadamente não vai ser leal e não vai ser ajuda pronta que precisamos. E no verso 20, que é o último verso dessa noite, diz assim: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. E veja só, né? É um verso que nos faz pensar, e é muito do que se tem dito na nossa sociedade de diversas formas diferentes, né? O aconselhamento do Senhor. Mas antes, um contexto. Salitre, ele é potássio. Então, salitre misturado com óleo, ele era usado, por exemplo, como está em Jeremias, para fazer sabão, né? Ele era usado como um sabão. E quando você derrama vinagre sobre esse salitre ele efervesce, mas ele não serve para coisa alguma, né? Ele é como se fosse neutralizado. Então, assim como o salitre, ele absorve essa mistura de vinagre, ao contrário, e se estranha ele, né? Por isso que faz efervescer, assim é, trazendo para nós o verso para a gente refletir, assim são as canções que são alegres, não fazem sentido quando alguém está com o coração pesado. Você não tem como animar alguém que está passando por uma situação muito difícil, muito angustiante, muito dolorosa, muito difícil, chegando cheia de alegria e cantando músicas. Não é sobre entrar na posição de tristeza e depressão, mas é ser empático, é praticar o acolhimento, é praticar a empatia, é praticar o amor, é praticar a paciência, é praticar a compreensão, a fraternidade, de ouvir e muitas vezes acolher essa pessoa. Por isso a Bíblia fala diversas vezes, né, sobre nós percebermos, identificarmos, observarmos as pessoas, né? Esses exemplos, essas comparações, né, é justamente para mostrar para a gente a insensatez daquele que julga conhecer a solução para todas as coisas, por exemplo. Quando na verdade, quando nós precisamos, no caso, confortar alguém que está triste, não é com alegria, né? Nem palavras alegres e nem ações geradas para tentar mudar aquele quadro da pessoa, mas sim, isso às vezes até pode agravar o sofrimento que a pessoa está fazendo, mas sim, me oferecer apoio, oferecer compreensão, oferecer muitas vezes só o ouvido para que aquele desabafe, né? E muitas vezes sem nós termos alguma palavra de encorajamento, mas só de nós estarmos ali dispostos e efetivamente querermos estar ali dispostos para ouvir essa pessoa, ela já se sente acolhida e o ânimo dela já melhora e fica um pouco menos abatido, né? É sobre esses versos dessa noite, se você parar para pensar, são extremamente práticos, são chamados à moderação para que a gente não realize excessos, porque o povo de Deus, o povo que conhece a Jesus e serve a Jesus, não é um povo que age impulsivamente, é um povo que age com moderação, é um povo que age com observação, com paciência, com tolerância, e é um povo, né, que tem essa riqueza em provérbios de em todos os pequenos e grandes aspectos ser aconselhados, como no 16, que diz pra gente não entrar em excessos de substâncias, né, porque a moderação é a chave da sabedoria para viver, como no 17, para que a gente não prejudique as nossas relações com o excesso de presença, quando na verdade nós moderando, nós deixamos as nossas relações saudáveis, então criemos intimidades, mas sempre atentemos para ver se a gente não está incomodando, se a gente não está excedendo a nossa presença nos lugares ou até nos ambientes, né? E assim também como quando nós levantamos uma palavra que ela não é verdadeira, qual é o peso dela sobre aquela pessoa, que muitas vezes é muito mais forte, ou muito mais impactante do que um ato físico de violência, mas tão violento quanto. Então é importante nós termos cuidado das nossas palavras, principalmente quando nós levantamos algum tipo de assunto sobre alguém, assim como também nós devemos
observar e nos precaver em quem confiar, justamente porque aqueles que se mostram que não são dignos de confiança não devem ser confiados. Eles não vão mudar se a gente confiar neles, ao contrário, eles podem nos prejudicar. Então não é sobre nos colocarmos em posição de eu sou mais confiável do que o outro que não é. Não, mas observando aquele, você se cuida, se preserva e não confia naquele que não é digno de confiança, naquele que é desleal, por exemplo. E no 20, né? Que parecendo nós que podemos ajudar alguém que está em necessidade, não tentemos pela nossa força consolar, achando que as nossas ideias, a nossa mente, mas que nós possamos primeiramente acolher a pessoa em sua situação, e aí com o tempo efetivo, todo aquele que crê recebe do Senhor uma palavra para confortar o coração do que precisa. Mas muitas vezes o Senhor ministra os corações sem palavra alguma, muitas vezes com um choro junto pela situação, com um abraço e com orações de pedido de ajuda aos céus, que sempre, sempre respondem. Esse é o vídeo dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor assim permitir, na próxima semana continuamos as leituras e as considerações dos versos do capítulo 25 de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.